Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Porque Não Everest. E o livro de hoje é de Napoleon Hill, Quem Convence Enriquece. Hoje, dia 23 de 2 de 2020, exatamente às 6 horas e 23 minutos, eu estou aqui num dos meus lugares favoritos, que é no sítio de meu pai, no sítio Aguacel de Minas. E eu escolhi esse cenário para você ouvir ao fundo, enquanto eu faço essa leitura, os passarinhos cantando. Vamos lá? Capítulo 5. Dividendos positivos da prestação de serviços. Um fenômeno impressionante que ocorre quase sem exceção e desde os primórdios da humanidade é a lei da compensação. Quanto mais damos, mais recebemos. O pão lançado sobre as águas volta para sustentar e fortalecer a pessoa que está prestando mais e melhor serviço do que foi paga para fazer ou o que é esperado que faça. O retorno nem sempre vem da pessoa a quem se concedeu uma dádiva ou serviço. De fato, o mais comum é que não venha, mas o retorno vem, e na mesma moeda. Pode vir cedo, pode vir tarde, mas sempre vem. A dádiva, a palavra, a atitude, o presente, sonegado, a palavra sonegada. O que você faz, volta. O que você busca? Satisfação pessoal? Vingança? Ajude alguém a vivenciar determinadas coisas e elas passam a ser suas. Será riqueza? Um conhecimento superior dos segredos do sucesso? Um esforço mais eficiente para a ampliação dos negócios? Toda a história da humanidade, da Idade da Pedra até hoje, oferece provas indiscutíveis de que as únicas limitações reais do indivíduo são as que ele fixa na própria mente ou aceita nas circunstâncias que o envolvem. O medo faz do homem uma sovina com seu dinheiro, seu tempo, seus talentos e seus recursos inteiros. Examine esse raciocínio. Um homem pode dedicar mais tempo do que o exigido por medo, mas esse tempo será concedido com relutância e sem uma produtividade real. O corpo pode ficar cansado, mas é um cansaço ressentido. O sono não vai chegar rápido, como acontece depois de um esforço físico voluntário. Por outro lado, pense na pessoa que faz um esforço extra porque está ansiosa em ajudar para que o trabalho seja bem feito. A disposição para trabalhar, hora extras, dar aquela arredondada a mais que confere polimento ao produto, resulta em um fluxo compensador de bem-estar, no fundo da consciência. Mesmo que ninguém reconheça de imediato ou diga obrigado, basta saber que se fez um bom trabalho extra e que o pagamento é merecido. A pura alegria de ter produzido um trabalho maior e melhor do que o esperado faz a diferença entre um trabalhador e um preguiçoso. É a diferença entre um ponto comum e um ponto de exclamação. Fazer um esforço extra compensa com prosperidade, tanto no coração quanto no bolso. Mas não se esqueça de que esse é um fenômeno frágil. Precisa ser temperado com autodisciplina, como um lembrete de que a dádiva não tem como prioridade receber-se um presente de volta, mas é um esforço extra. Uma hora a mais gasta de boa vontade, com a ideia principal de ajudar o barco do seu irmão a fazer a travessia. Se conseguir aprimorar a atitude prestativa pela simples alegria de fazer um trabalho melhor para alguém, então esse equilíbrio dedicado se tornará parte de sua natureza, rendendo dividendos inesperados em sua vida. Uma das histórias de vida favoritas de Napoleon Hill, que ilustra o princípio de fazer um esforço extra, é a experiência de Charles Allen Ward. Um mau começo. A história começa em Seattle, onde Charles Allen Ward nasceu. O pai era professor de escola e parecia incapaz de ganhar o suficiente para arcar com as despesas. Os pais de Ward divorciaram-se e quando ele tinha 14 anos, a mãe casou de novo. Desde que entrou na escola, Charles trabalhava para ajudar no sustento da família. Vendia jornais, engraxava sapatos e andava por bares, onde ganhava trocados fazendo serviço para os frequentadores e os tipos barra pesada. O trabalho nos bares gerava brigas com o padrasto,
e a mãe ficava do lado do marido nas altercações. A pobreza constante tornava o lar cada vez mais desagradável. As roupas de Charlie estavam sempre poídas e ele se sentia constrangido na presença de rapazes da mesma idade. Aos 17 anos, Charlie fugiu de casa. Nunca mais viu os pais ou ouviu falar deles. Estava totalmente sozinho no mundo, sem histórico ou lembranças agradáveis para ajudar a fazer da vida um sucesso. Vagou pelo oeste dos Estados Unidos, dormindo em montes de feno, viajando em trem de carga, fazendo biscates e pedindo esmola. Ele caminhava até gastar a sola dos sapatos, literalmente, e na maior parte do tempo passava frio e muita fome. Por andar como vagabundos e irresponsáveis, veio a compartilhar de uma atitude cínica diante da vida. Ward cruzou o Pacífico várias vezes em navios de carga para a China e o Japão. Foi para o Alasca e virou atendente de bar em Nome. Conduziu trenós puxado por cães, entregou correspondência e procurou ouro nas minas. Finalmente, ganhou um pouco de dinheiro com a mineração e dobrou o montante na roleta. Tendo ouvido falar da derrubada do presidente Porfírio Dias no México, Charlie partiu para aquele país e se alistou no exército de Pancho Villa. E lá ficou rico. Os soldados de Villa capturavam os rebanhos dos rancheiros e os abatiam para comer, deixando o couro para apodrecer. O sagaz senso de observação de Charlie levou-o a pedir e receber permissão de Villa para recolher e vender o couro. Ele salgava e mandava o couro para El Paso, onde acumulou um belo pé de meia de $70 mil. Sentindo que essa reviravolta financeira o levaria a oportunidades melhores, Ward deixou o exército de Villa e se mudou para El Paso. Lá jogava e passava drinks para frequentadores nos bares. Seus companheiros eram a ralé da fronteira, mercenários, fugitivos de justiça, jogadores, contrabandistas e outro tipo. A farta gastança atraiu a atenção dos agentes federais da divisão de narcóticos, que começaram a vigiar Charlie, acreditando que o esbanjamento fosse possível igual graças à venda de drogas. Depois de um ano, a conta bancária de Charlie estava reduzida a uns poucos milhares de dólares. Ele tentou melhorar as finanças indo para Reno e frequentando salões de jogos, mas os recursos minguaram mais, até chegar a zero. Partiu de Reno e foi para Denver, onde aceitava bebidas e doações de todos os frequentadores de bar que conseguisse. Muitos eram pequenos traficantes de drogas. Os agentes da narcóticos receberam uma dica da presença de Charlie em Denver, e depois de 2 anos de investigações intermitentes, ele foi processado por venda de drogas. Encontraram morfina e cocaína escondida em seus pertences. Charlie alegou que as drogas foram plantadas para justificar o tempo que os agentes gastaram em esforços infrutíferos para encurralá-lo. Ward foi julgado, condenado e aos 34 anos deu entrada na prisão em Leavenworth para cumprir a longa sentença aplicada pelo juiz. Atrás das grades. Charlie nunca estivera na cadeia. Apesar de ter convivido com criminosos e personagens do submundo na maior parte de sua vida, a condenação por um crime que ele afirmava não ter cometido deixou-o amargurado. Assim que chegou em Leavenworth, jurou para si mesmo que o lugar não era forte o suficiente para mantê-lo preso e imediatamente começou a procurar um jeito de fugir. Mas nessa hora, algo importante aconteceu a Charlie Ward. Algum poder silencioso em sua cabeça fez com que ele decidisse se adaptar à regra da prisão e se tornasse o detento mais agradável do lugar. Com essa decisão, a maré de sua vida começou a virar. Charlie Ward finalmente conseguira dominar seu maior inimigo, ele mesmo. Parou de odiar os agentes federais que, segundo ele, haviam armado para cima dele. Deixou de odiar o juiz que o condenara em termos rigorosos. Pela primeira vez na vida, ele deu uma boa olhada no Charlie Ward, que conhecera no passado, e a imagem que ele viu não era bonita.
A mudança que sobreveio a Charlie graças à notável virada na atitude mental fez com que ele sentisse que seu velho eu havia morrido e que um novo homem havia entrado em cena e assumido as rédeas. E foi exatamente isso que aconteceu. Tão logo, concluiu que a fuga não passava de um sonho em vão. Começou a procurar maneiras de tornar a estada na prisão a mais agradável possível. A primeira grande recompensa pela mudança de atitude chegou quando um detento camarada deu a dica de que um dos presos de confiança que trabalhava na usina de força seria solto em 3 meses, abrindo uma vaga para alguém que entendesse de energia elétrica. Essa feliz virada na roda do destino deu a Charlie uma oportunidade para tomar, por iniciativa própria, uma direção destinada a trazer sorte. Também lhe deu a oportunidade de aprender o que o homem pode conseguir ao fazer um esforço extra, dando mais do que é pago para realizar. Charlie não entendia nada de eletricidade, mas conseguiu livros técnicos na biblioteca da prisão e começou a dedicar todo o tempo livre ao aprendizado. Passando os 3 meses, encaminhou-se ao escritório do subdiretor da prisão e candidatou-se ao serviço. Alguma coisa em seu comportamento e tom de voz impressionou o subdiretor e ele conseguiu o trabalho. Essa, alguma coisa, foi a atitude mental que mudou de negativa para positiva. O serviço deu a Charlie um gosto de liberdade, já que uma parte do trabalho era executada além dos muros da prisão, como consertar aparelhos elétricos para a esposa do diretor e outros servicinhos. A fim de realizar esses trabalhos, ele recebeu um passe de saída válido das 8 da manhã às 4 da tarde. Em seu 2º ano na prisão, Charlie, que continuava estudando à noite, tornou-se superintendente da usina elétrica, supervisionando 150 homens. Desde o início, mostrou uma atitude gentil com os subordinados e se empenhou em ajudá-los a tirar o melhor da situação. Àquela altura, havia conquistado a confiança dos funcionários da prisão e dos detentos, e desfrutava de privilégios não concedidos a muitos dos outros presos de confiança. A sorte grande. Foi quando aconteceu o maior golpe de sorte na vida de Charlie. Herbert Hans Bigelow, condenado por evasão fiscal, deu entrada na prisão. Bigelow era presidente e acionista majoritário da Broad Bigelow Calendar Company de St. Paul, na época uma das maiores empresas de calendários do mundo. Quando vi Bigelow, contou Charlie, algo dentro de mim disse, está aí o homem que pode me tirar da lama. Bigelow tinha 53 anos quando chegou à prisão. Entrou de cabeça erguida e com uma atitude arrogante. Os detentos, que já haviam ouvido falar dele, usaram todas as suas forças para lhe infernizar a vida. Charlie observou o calvário do homem mais velho, com interesse solidário, e logo percebeu que o espírito de Bigelow estava sendo rapidamente destruído. Um dia, ofereceu um cigarro ao milionário, e enquanto fumava juntos, ofereceu-se para servir como um amortecedor entre o industrial de boas maneiras e a dureza da vida na prisão. Para começar, conseguiu que Bigelow fosse transferido da pequena cela que ocupava para o seu próprio alojamento no porão, um quarto espaçoso e sem grades, ao lado dos chuveiros. Depois obteve um emprego externo para Bigelow e o respectivo passe diurno. Quando Bigelow disse temer que alguns de seus executivos administrassem mal a empresa enquanto estivesse preso, Charlie conseguiu que ele a supervisionasse de dentro da penitenciária. Arranjou uma máquina de escrever e os serviços de um detento estenográfico para anotar os ditados de Bigelow depois do horário de trabalho na prisão. Também conseguiu modificar as regras da penitenciária para que Bigelow pudesse mandar de 75 a 100 cartas por dia, e não as poucas permitidas pelo regulamento. Quando a pena de Bigelow aproximou-se do fim, ele disse a Charlie, "Você foi muito bom para mim, e quero lhe mostrar meu apreço. Quando sair daqui, vou parar em Kansas City e depositar $15.000 em seu nome, para que você tenha algo para se sustentar quando sair."
Charlie agradeceu, mas recusou a oferta. Pouco depois, o empresário saiu em condicional e, ao despedir de Charlie, falou: "Você vai sair daqui em um mês, Charlie. Quero que vá para St. Paul trabalhar para mim. Nunca esquecerei o que você fez por mim." Um novo começo. 5 semanas depois, Charlie chegou a St. Paul e Bigelow foi recebê-lo na estação, de onde o levou para almoçar em sua casa. Depois, levou Ward até uma pensão perto da fábrica, onde havia alugado um quarto para o amigo. Na segunda-feira de manhã, Charlie apresentou-se para trabalhar na fábrica de Bigelow e foi designado para um emprego de $25 por semana, colocando borracha crua numa processadora. Depois de tudo que Charlie havia feito por Bigelow, a nomeação para o emprego vil com salário de fome parecia o auge da ingratidão. Mas, em vez de ir embora e desgostoso ou mesmo de reclamar para o empresário, Charlie fez o que a maioria dos homens não faria naquela circunstância. Trabalhou duro e tão bem que Bigelow começou a pensar em deixar Charlie trabalhar no cargo em que sua atitude mental positiva fosse mais útil para a empresa. 2 meses depois, Charlie era um capataz. A iniciativa pessoal e o hábito de fazer um esforço extra recompensaram Charlie. Toda a tarefa subsequente de que o encarregavam era cumprida com tanta eficiência que a empresa se via obrigada a promovê-lo para um cargo mais alto. Finalmente, os diretores mostraram reconhecer o valor de Charlie, criando o cargo de vice-presidente e diretor-geral com um salário inferior apenas ao do presidente. 8 meses depois, Bigelow morreu e a diretoria nomeou Charlie para seu lugar. Dali em diante, o balanço financeiro da Brown Bigelow Colander Company nunca mais ficou no vermelho. Aí veio a maior surpresa da vida de Charlie. Ele descobriu que Bigelow havia lhe deixado 1/3 do seu patrimônio. Charlie continuou a prosperar e saber que o seu patrimônio líquido pessoal chegou a milhões de dólares. Foi recebido pelas lideranças políticas e empresariais de St. Paul. Entrou para os melhores clubes e atingiu o 32º grau da maçonaria. O presidente Franklin Roosevelt restituiu oficialmente seus direitos civis como reconhecimento simbólico por sua vida exemplar. Como disse um de seus amigos mais próximos, quando Charlie se ergue, invariavelmente puxa muitos outros consigo. Essa história prova mais uma vez que um homem pode mudar seu mundo e toda a sua vida ao mudar a atitude mental de negativa para positiva. Prova que o hábito de fazer um esforço extra não tem igual como ferramenta para se chegar a níveis de vida mais altos. Prova também que toda adversidade traz em si as sementes de um benefício equivalente ou maior. É muito significativo que, a partir do instante em que Charlie deixou de pensar em si e começou a pensar em ajudar os outros, sua vida começou a melhorar. Não há mistério na vida de Charlie Ward. Em sua conquista de fama e fortuna, ele fez isso seguindo os princípios do sucesso que podem tornar qualquer outra pessoa tão bem-sucedida quanto ele. Você tem o direito de usar os mesmos princípios. O que você vai fazer com isso? Um encontro. É interessante observar as estranhas circunstâncias que reuniram Charlie e Napoleon Hill. Charlie Ward chamou a atenção de Hill pela primeira vez quando uma cópia autografada de Pense em Riqueza foi dada de presente ao presidente Roosevelt pelo autor. O presidente folheou o livro por alguns minutos, viu alguns dos nomes dos homens de sucesso listados e exclamou: "Não estou vendo o nome de Charlie Ward. Se você quer uma história de sucesso que vai da miséria à riqueza, conheça Charlie Ward e a terá. Ele é o mais inteligente de todos os figurões de hoje em dia, um homem rico que não virou escravo do dinheiro. O hobby dele é compartilhar de si e de suas bênçãos com as outras pessoas. Você vai gostar de Charlie e ele de você." Napoleon Hill conheceu Charlie Ward em 1959, quando entrou no escritório de Charlie. Hill foi recebido com as seguintes palavras: "Eu sabia que chegaria o dia em que você entraria por essa porta.
eu teria o privilégio de cumprimentar o homem que escreveu o melhor livro que já li. Pense e enriqueça. Nessa visita, eles combinaram que Napoleon Hill escreveria sobre a vida de Charles Ward. Isso não foi possível devido à morte de Ward. Um dos presentes mais queridos de Hill era um relógio que o Ward lhe deu naquele encontro, com a inscrição "Ao meu amigo Napoleon Hill", assinado por Charlie. Hill usava-o constantemente. Charles Ward está no alto da lista dos homens de sucesso e contribuiu imensamente para a ciência da realização pessoal. No próximo capítulo, você vai conhecer outras pessoas que conquistaram grande sucesso e dominaram o poder da persuasão positiva. Gostou? Compartilhe, curta, toque no sininho para você receber as novas notificações. E o próximo capítulo é o capítulo de número 6, com o título Pré-requisitos para o Poder. Um grande abraço e fique com Deus.